Pessoal, começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. Literalmente, invadimos a sua residência para trazer o melhor da informação. E o nosso convidado deste sábado é o Dr. Gabriel Cavalcante de Albuquerque. O doutor é especialista em direito imobiliário e também regularização fundiária. É o tema deste Na Laje de hoje, direto para você. Antes de chamar o nosso convidado, que já está aqui, eu vou acordar a produção, que é o Raí, para rodar a vinheta e soltar o foguete. Produção, roda a vinheta que o foguete vai passar. Gabriel, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui participando. Pessoal, nós estamos aqui já a informar as pessoas que estão nos assistindo. Nós estamos aqui na laje, no céu aberto, onde você vai escutar barulho de motosserra, barulho de passarinho, barulho de cachorro. Esse é o Na Laje Raiz, que está literalmente invadindo a sua residência. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço. Desceu a serra para subir a laje. É isso Não aí. É isso? Sim. É isso. Gabriel, fala sobre a ação judicial e a regularização fundiária que tanto aquele povo do Morro da Vila Progresso espera e tem esperado. Sim, senhor. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, nessa lugar tão bonito, essa natureza aqui, como o senhor falou, né, e eu me sinto muito à vontade de estar aqui, trazendo esse assunto que é tão relevante para as famílias, né, da Vila Progresso. É uma área onde as pessoas já há mais de 50 anos, né, pagando aluguel de chão. Muitas famílias, os avós pagavam, passou para os filhos, agora os netos já estão pagando, uma terceira geração. E quando chegamos lá nessa área em 2018, encontramos pessoas desacreditadas, achando que jamais seria possível se livrar desse aluguel de chão. Então, basicamente, como que funciona? A proprietária dessa área, lá no passado, 1950, 1960, alugou pedaços de chão nessa área e as pessoas foram, com seus próprios esforços, construindo as suas casas e passou-se 50 anos, as pessoas continuam pagando aluguel até hoje. Então, se fosse para elas terem comprado os imóveis, já teriam pago há muito tempo. Então, junto com a nossa equipe jurídica especialista, avaliamos essa situação, fizemos um contato com a Associação de Moradores que nos procurou, interessada numa solução, e ingressamos com essa ação lá no ano de 2018, buscando o quê? Que as famílias pudessem, em vez de continuarem pagando por tempo indeterminado o aluguel de chão, que elas pudessem substituir esse pagamento pelo pagamento de uma indenização à proprietária para que elas se tornem as proprietárias desses imóveis. Então essa ação foi feita uma perícia, foi feita uma avaliação dessa área que estabeleceu um valor por metro quadrado e hoje, 6 anos depois, através de muita luta, né, assim, várias manifestações no processo judicial, tanto do nosso escritório, Defensoria Pública, que fez um excelente trabalho também, auxiliou a gente chegar numa solução satisfatória, Ministério Público, Judiciário, todos imbuídos em encontrar uma solução e hoje as famílias têm o direito delas reconhecido de pagarem então a indenização à proprietária e não continuarem por mais 50, 60 anos pagando aluguel de chão. Então uma vitória muito grande que conseguimos para os moradores da Vila Progresso. Mas a ação judicial ela não concluiu ainda, né? A proprietária já apresentou um recurso, tá? Esse recurso foi encaminhado então para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas essa ação judicial ela pode chegar até Brasília. Então pode ser que tenha ainda um longo caminho pela frente, mas estamos aqui determinados a continuar fazendo esse trabalho tão importante para que aquilo que a gente já ganhou, né, numa primeira decisão, que a gente não perca e quem sabe buscar uma decisão ainda melhor em segundo grau. É isso aí. Então praticamente o processo vai até o Supremo Federal, não é isso, Gabriel? Exatamente, até o STJ pode ir. O STJ? Isso. Então bacana. E hoje, Gabriel, muitas das pessoas
tem tido informações da própria proprietária. Tá. As pessoas que pagam o seu boleto, né? Sim. O boleto mensal do aluguel de chão. E a proprietária, por um determinado tempo, até agora mesmo, a gente sabe que na ação judicial o juiz deu ganho para os moradores de que a partir do início do processo lá em 2019, Isso. todos os pagamentos de aluguéis seria em virtude da compensação da compra do próprio terreno, certo? E agora ela mandou uma mensagem dizendo que está suspensa a cobrança do aluguel de chão. Explica para o morador que hoje nos encontra na rua, encontra as pessoas e às vezes fica com esse conflito, explica os cuidados que precisam ter, qual o conselho que você dá neste momento do processo. Ok. Então, quando ingressamos com essa ação lá em 2018, pedimos que lá no início fosse suspenso a cobrança do aluguel de chão. Mas a juíza, a magistrada responsável pela ação na época, ela disse que ela não iria suspender naquele momento, mas que tudo que as famílias pagassem no curso da ação, na decisão final poderia ser aproveitado em benefício delas mesmas, como se fosse um abatimento do valor final do terreno. Então é isso que está acontecendo nesse momento. A decisão judicial estabeleceu que a partir do ano de 2019, foi um marco temporal que foi estabelecido pelo juiz na sentença, a partir de 2019, tudo que as pessoas pagaram no curso da ação, ele vai ser abatido do valor final do terreno. Então vou dar um exemplo aqui. Se o terreno da pessoa está avaliado em 50 mil, mas no curso da ação a pessoa pagou 25 mil, ela vai ter esse desconto de 25 mil, que é quase 50% do valor final do terreno. Mas isso é título de exemplo. Por quê? As pessoas vão precisar demonstrar, comprovar que elas pagaram esses valores. Então ter lá um recibo da proprietária, comprovante de banco, algo nesse sentido. Além disso, na decisão judicial que saiu agora no ano de 2024, de 2025, o juiz determinou a suspensão dos pagamentos de aluguel de chão. Então, sim, a partir desse momento, a proprietária não pode mais receber por contrato de aluguel. Ela só pode receber se for a compra do terreno do morador. Então, muitas famílias têm recebido mensagens, a gente sabe disso porque as pessoas têm nos procurado, dizendo que, olha, a proprietária mandou uma mensagem dizendo que o pagamento do meu lote está suspenso. Então, realmente isso está acontecendo, mas em virtude de um ganho que nós tivemos na ação judicial. Então, as pessoas ficarem tranquilos, salvem essa mensagem, né, arquivem no seu celular, já vão fazendo assim uma busca de todos os comprovantes que elas têm de pagamento desde o ano de 2019, para que lá na frente, quando ela for indenizar a proprietária, já tenha esse levantamento feito para encurtar o caminho e a pessoa poder começar a pagar pelo lote dela. Porque muitas das famílias, né, não, doutor Gabriel, lá no próprio terreno tem o tio, tem o sobrinho, tem a mãe, então tem diversas famílias num terreno grande. E acaba que essas famílias rateando o valor do aluguel de chão. Então, assim, seria legal, bacana, fazer aqui uma didática simples, deixar a poupancinha, né? Todos que ali daquele terreno que já pagam, continuam depositando numa poupança de um responsável da família para deixar o dinheiro lá. Porque esse dinheiro vai precisar para poder comprar o terreno. E depois a gente não tem uma briga, pessoal, para a gente não ter uma briga familiar. Se é um terreno de uma pessoa só, um terreno que tem uma casa de uma pessoa só, tudo bem. Essa pessoa automaticamente, ela pode utilizar do dinheiro dela, mas só que no final ela vai ter que pagar. Ela sabe que ela vai ter que pagar a compra do terreno. Mas quem tem mais de uma família no terreno, família que eu falo assim, que faz o rateamento do aluguel de chão, o nosso cuidado é como? Manter uma poupança, um cofrinho, uma poupança, o que quer que seja, para que deixem ali, para não ter um conflito depois, um conflito familiar. Poxa, mas o doutor e o Lincoln falou que não precisava mais pagar. Não, nesse momento o processo está nesse caminho. Não precisa pagar porque o juiz deu a decisão favorável que os valores não seriam mais aluguel de chão, e sim a compra do terreno. Ela recorreu? Recorreu. Se a gente tem uma informação daqui a 3, 4 meses ou um mês,
diferente, a gente vai estar passando para vocês. Mas sempre com a preocupação de manter aquele cofrinho para poder depois pagar o terreno por completo. Não é esse o conselho, doutor? Perfeito, sabe o conselho, inclusive, porque se as pessoas já estão pagando e, digamos assim, está sendo tranquilo para elas, mantenha esse pagamento, não direto para a proprietária, mas deposita esse valor numa aplicação, numa poupança, porque se essa suspensão levar 2 anos, 3 anos, porque a ação judicial, ela ainda pode percorrer um longo caminho. Sim. Se tiver suspenso, se a pessoa continuar por mais 3 anos depositando esse valor atualizado, lá na frente ela dá uma entrada, a conta dela fica menor ainda. Então, sabe o conselho esse da pessoa manter os pagamentos aqueles que puderem. É isso, aqueles que puderem, tudo bem. Aqueles que não puderem, sabe-se que vai precisar comprar o terreno, vai precisar pagar lá no final, e a gente não quer um conflito familiar, que a gente está aqui para ajudar, porque, pessoal, muita gente se passou nesse processo. Aqui é um processo que é de diversas mãos, tanto lá no início do projeto Terra Nova, que eles não puderam dar sequência, e a sequência foi dada através da assessoria dos advogados associados a Albuquerques e Albuquerques. Então, é um processo de várias mãos, tanto do seu Olival, nosso amigo, tanto do Bitonho, que também é nosso amigo, que foi também um dos presidentes da Sociedade de Melhoramentos da Vila Progresso, tanto também do Toninho, do Brandão, pessoas, tanto do seu Bento da Silva, junto com o Bentinho, todas as pessoas que acreditaram. Mas muitas também, Gabriel, não acreditaram, né? Tipo, mais uma balela, a gente não vai se livrar disso, porque assim, a gente sempre volta a repetir, todos esses que passaram, antecederam a presidência da Sociedade de Melhoramentos e também da Associação de Moradores, eram tidos como, esses aí, o santo de casa não faz milagre. Mas se juntou-se uma força junto com a nossa, junto com o corpo jurídico e a força de vontade nossa, de acreditar que isso ia acontecer um dia, nós estamos aqui, um fato inédito, uma lenda urbana até da nossa cidade, que é o aluguel de chão. Lenda urbana que eu falo assim, aluguel de chão da dona Juliana. Poxa, já se morreu avô meu avô que pagava o aluguel de chão, ficou para os meus tios, para minha mãe pagar o aluguel de chão, isso se perpetuando, e a gente está vendo um final feliz que muitos não acreditaram, Gabriel. Não é isso? Isso mesmo. Mas a gente entende, né, que muitas pessoas desacreditadas mesmo por tanto tempo. É aquela coisa, uma situação, por mais absurda que ela seja, se ela se prolonga ao longo do tempo, ela pode se tornar normal em algum momento. A ponto das pessoas, muitas delas terem medo, inclusive, olha, eu não vou entrar nessa ação porque Deus me livre se a proprietária vem e me tira daqui. Então existe isso, existe esse medo. A gente, quando chegou na Vila Progresso, encontrou lá com o seu Olival, um abraço aqui para ele, uma pessoa excelente que acreditou muito nesse trabalho, mesmo quando as pessoas não acreditavam, e ele peitou e quis dar sequência, e outros líderes também da associação, Sociedade de Melhoramentos. Um agradecimento a todos, ao seu mandato, que também desde o início esteve lá, acompanhando, nos auxiliando. Mas essa situação é absurda, mas por tanto tempo que passou, as pessoas ficam com medo, não acreditam. Mas agora a gente tem fatos, né? A gente tem provas para mostrar para elas. Fatos concretos. Concretos. Temos uma decisão judicial aí fantástica, que foi, assim, toda a nossa linha de atuação do nosso escritório jurídico, aquilo que a gente pediu, foi exatamente dentro daquilo que foi decidido pelo Poder Judiciário. Então, assim, demonstrando que estamos no caminho certo, né? Isso serve de exemplo e também de esperança para outras áreas aqui em Santos, que estão também sujeitas ao pagamento do aluguel de chão. E acredite, trabalho com áreas em situações de conflitos fundiários em diversos lugares do Brasil, em São Paulo também, no Paraná, mas aluguel de chão é só aqui em Santos. É só aqui em Santos. E bora virar a chavinha. Falamos da regularização e da ação judicial da Vila Progresso, Morro Vila Progresso versus Prefeitura e Dona Juliana Russo. Agora vamos virar a chave e falar sobre a ação judicial lá do Morro José Menino. Quando eu cheguei lá, né, Gabriel? Cheguei lá no Morro José Menino para uma reunião, eu levei o projeto piloto da Vila Progresso. Conversei com as pessoas, passou-se a eleição, a gente
não está lá para barganhar sobre eleição. Até eu mando um abraço para o Guinô, para a Sandra, que nos procuraram, até o pessoal lá do Parque Voturuá, tem o pessoal também que é de São Vicente. Eu encontrei com as pessoas lá, líderes comunitários, também desacreditados, e eu apresentei o projeto que a gente estava caminhando, que é o processo da regulação fundiária da Vila Progresso, e fiz o contato com o Albuquerque para a gente poder ter essa parceria também na regularização, na ação judicial, diferente da Vila Progresso. Diferente, que aí é uma instituição, agora é a própria Santa Casa, que é a proprietária, que cobra o aluguel de chão de lá. Gabriel, vamos falar um pouquinho sobre o aluguel de chão do Morro José Menino? Sim. Então, José Menino é uma área que a gente, depois de anos trabalhando na ação judicial da Vila Progresso, ali por 2022, fomos apresentados à diretoria da associação do Morro do José Menino, seu Claudio Honor, Sandra, Nequinho, toda a equipe deles ali, um pessoal muito unido, muito trabalhador e, assim, querendo resolver a situação. E como o senhor explicou, essa é uma área que ela não abrange só o município de Santos, é uma transcrição, um documento muito antigo que a ocupação está em cima de Santos, mas também de São Vicente. Então essa associação do José Menino, ela representa moradores do Itararé, do Voturuá, Independência, que são áreas também de São Vicente. Mas assim, essa área é a mesma situação, pagamento de aluguel de chão para um proprietário particular. A diferença é que ali nesse caso do José Menino, o proprietário da área é a Santa Casa de Misericórdia. Tá? Sim. Então, assim, uma instituição muito respeitada, faz um brilhante trabalho, né, social inclusive, mas nesse aspecto peca porque cobra aluguel de chão das famílias lá. A gente viu situações muito delicadas. Um exemplo, a pessoa constrói a casa, ao longo dos anos ela melhora de vida. Ela melhora de vida porque é natural. Quem que não quer prosperar, não é verdade? Sim, quem não todos. quer poder fazer uma piscina numa casa, ainda mais aqui nesse lugar tão gostoso, que é calor também, né? Aí o que acontece? A gente sabe que o valor do aluguel sobe de acordo com a benfeitoria que o próprio morador faz na casa dele. Então, assim, tem situações muito absurdas, né? E é diferente do da Vila Progresso. É diferente, é diferente. Lá também uma imobiliária contratada pela Santa Casa que fazia cobrança. A gente tem relatos dos moradores que nos procuraram dizendo da truculência deles, da falta de empatia, ou até os aumentos, né? Aumentos, desencorajando as pessoas a lutarem pelos seus direitos, né? Então a gente chegou lá nessa área em 2022, fizemos assembleias, a convite da associação, e ouvimos as pessoas assim, olha, meu pai não pode saber que eu tô aqui nessa reunião, porque ele morre de medo da Santa Casa. Não vamos mexer com a imobiliária que está trabalhando para eles, não queremos saber. Mas a gente conseguiu lá um movimento muito forte, através das pessoas respeitam muito a associação de moradores e também ingressamos com essa ação lá. Ela está no estágio anterior ainda, Defensoria Pública já ingressou nessa ação também para auxiliar, né, a gente através da tese da Defensoria, que é diferente da do nosso escritório, mas também no sentido de livrar as pessoas do pagamento do aluguel de chão. Sim. Mas fica aqui o nosso apelo, né, para Santa Casa, não precisa esperar passar 6, 7 anos igual está acontecendo na Vila Progresso, vamos antecipar, vamos fazer uma audiência de conciliação, vamos conciliar com essas famílias, porque esse assunto é um assunto que não é interessante para a Santa Casa, tenho certeza disso. A gente sabe que lá tem famílias que pagam aluguel e moram em áreas de risco, tá? A gente está tendo informações de pessoas que pagam aluguel há anos, aí agora a casa foi interditada, porque está num lugar que não pode ficar. E aí simplesmente recebe uma carta dizendo que a partir desse mês a pessoa não vai mais pagar o aluguel. Quer dizer, é simples, né? A pessoa pagou por tantos anos, construiu a casa dela, aí agora a casa criou um vínculo, família. Tudo. Aí agora a casa é interditada pela Defesa Civil e simplesmente recebe uma carta dizendo que, olha, a partir de agora você não paga aluguel de chão e está acabado, está resolvido. Não é bem assim que funcionam as coisas, né? Então a gente está com essa ação judicial lá também, as famílias estão esperançosas, né, de uma solução favorável, ainda mais agora com esse resultado positivo que a gente teve na Vila Progresso. A Vila Progresso está sendo, o pioneiro, né? O pioneiro sobre a própria regularização fundiária, pessoal, que a regularização fundiária só existe, regulação fundiária não, desculpa, corrigindo, o aluguel de chão só existe aqui em Santos, não é isso, doutor? É isso mesmo, não tive conhecimento até hoje de qualquer outro lugar onde se cobre
aluguel de chão. Tive esses dias aí também a convite de lideranças ali no Guarujá. Fiz reunião na prefeitura, nem sequer foi mencionado o pagamento de aluguel de chão. Bacana. Então já tem outro ponto que a gente está ali trabalhando também no Guarujá, junto lá com o nosso amigo Laércio, não é isso? Isso mesmo, um abraço pro Laércio. Mandar um abraço pro Laércio. O Laércio também tem trabalhado bastante lá, um moleque trabalhador que a gente tem um carinho especial. Doutor, quais são as soluções que o poder público pode contar para conflitos fundiários? Existe um caminho que é, digamos assim, o tradicional e aquele que as famílias que estão ocupando áreas regulares muitas vezes esperam, que é o quê? É o poder público chegar e desapropriar essa área. O que quer dizer? A área de um particular, o poder público vai lá, indeniza esse particular e depois regulariza para as famílias. Tá? Essa é uma forma que, no meu entendimento, primeiro que ela não acontece com frequência. Por quê? Porque os municípios têm muitas ocupações irregulares. Municípios grandes como Santos, São Paulo, o próprio Guarujá, que eu mencionei há pouco, não é diferente no Paraná, Minas Gerais. Todos os estados têm muitos problemas com ocupações irregulares. Então você já pensou se o poder público tivesse que desapropriar todos os proprietários e depois implantar toda a infraestrutura nessas áreas, fazer todo o trabalho de regularização, que tem custo também com topografia, cadastro social, fica muito oneroso. E aí, o que acontece? Passa 30, 40, 50 anos e as pessoas continuam irregulares. Então, esse caminho da desapropriação tradicional, eu entendo que não é uma solução. Porque, às vezes, as pessoas ficam anos esperando que isso aconteça e não acontece. A outra forma, que é uma forma que a gente acredita, e é a mesma coisa que a gente está pedindo na Vila Progresso e também no José Menino, é o seguinte: o conflito fundiário tem que ser resolvido pelos moradores com o proprietário. Então, se tem que pagar alguma coisa pela propriedade, são as famílias que têm que se organizar, se cotizar e darem a sua parcela de contribuição. É claro que a gente sabe que as famílias, principalmente em áreas de ocupações, né, de famílias de baixa renda, não tem condição de pagar à vista e chegar lá e tirar um dinheiro, 40, 50 mil do bolso. Mas, se for negociado com o proprietário da área para as pessoas pagarem em parcelas, né, a longo prazo, com um boleto, não fazer exigência de CPF limpo, de crédito em banco, se for de uma forma... Carretando juros, isso, né? Aí as pessoas conseguem fazer, a gente tem experiência de diversos projetos trabalhando com famílias de baixa renda, porque afinal de contas hoje, qualquer financiamento imobiliário, até para a pessoa que ganha às vezes 1, 2 salários mínimos, é 30 anos, né? Sim. Então, investir em imóvel e a regularização fundiária não deixa de passar por uma necessidade de um investimento imobiliário, é a longo prazo. Então, nós entendemos que a solução para os conflitos fundiários tem que partir principalmente das famílias, resolver o conflito com o proprietário, de preço, se tiver que pagar alguma coisa. E ao poder público, como que o poder público entra nessa parceria? Com infraestrutura, investindo em melhorias urbanísticas na área, se faltar, por exemplo, às vezes falta energia elétrica, rede de água, rede de esgoto, drenagem, às vezes precisa realocar famílias de área de risco, aí o poder público entra nessa parte, porque ela é muito onerosa realmente para as famílias fazerem, não tem como. Sim. Então, através dessa solução, cada um faz uma parte, todos contribuindo com aquilo que é seu, e aí encontra-se uma solução. Bacana. Doutor Gabriel, qual a diferença entre posse, uso capião e propriedade de imóvel? A posse é o exercício de fato de alguma das prerrogativas inerentes à propriedade. Então, digamos assim, a pessoa usa o imóvel, ela usa, mas ela não tem um documento registrado perante o cartório de registro de imóveis dizendo que ela é proprietária. Então, eu tenho esse terreno aqui, mas eu tenho às vezes um contrato de gaveta que fala, né, um contrato particular, ou às vezes a pessoa comprou de boca, ela está exercendo a posse daquele bem. Sim. Propriedade é quando o imóvel em que a pessoa reside, ele tem uma matrícula registrada perante o cartório de registro de imóveis e lá nessa matrícula está dizendo lá que essa pessoa é proprietária do imóvel. Isso é propriedade, tá? Então, isso é propriedade. Então, uma pessoa pode ter a posse, mas não ter a propriedade. E a pessoa pode ter a propriedade e também ter a posse, ou seja, ela mora no imóvel ou aluga para um terceiro, tá? Então, o importante sempre é buscar ter a propriedade.
qual que é uma das formas de obter a propriedade do imóvel? Através da regularização fundiária, que é isso que a gente está falando, processo administrativo que tramita perante a prefeitura e que lá no final desse processo você transfere a propriedade para o nome de cada uma das famílias que moram nessa área. Mas uma outra forma também é a uso capião. A uso capião é o seguinte, a pessoa mora num imóvel por um determinado prazo, período de tempo, e nunca houve ninguém que foi lá questionar essa posse dela. Não teve um proprietário que veio trazer uma notificação, um oficial de justiça veio notificar a pessoa e passa um período de tempo, essa pessoa adquire a propriedade pelo decurso do tempo. Então, se forem imóveis urbanos de até 250 metros quadrados e a pessoa usar para moradia, é 5 anos o prazo. Sim. Tá? Então, depois de 5 anos, a pessoa entra com uma ação e ela vai ter reconhecida, daí se preencher todos os requisitos pelo judiciário, a propriedade, e isso se transforma numa matrícula no cartório de registro de imóveis em nome da pessoa. Tá? Então, a uso capião é uma das formas, mas a uso capião ela não pode ter oposição. Então, o proprietário, digamos assim, o proprietário pode ter conflito. Tem que ter esquecido do imóvel. Sim. E outra coisa, muito importante também de falar, não cabe uso capião em cima de área pública. Então, às vezes, a pessoa mora numa área lá que pertence a, um exemplo, ao município de Santos. A pessoa pode passar 50 anos, ela não vai adquirir por uso capião. Mas ela pode adquirir dentro de um procedimento de regularização fundiária. Tem instrumentos dentro da lei de regularização que permitem a transferência de propriedade para famílias que residem, inclusive, em áreas públicas. Bacana. O doutor Gabriel deu uma aula hoje aqui no nosso programa Na Laje. Agradecer mais uma vez, tá, doutor? Obrigado. É uma pena que a gente só tem 30 minutos. Vou convidá-lo para vir outras vezes, porque a gente tem aí processos em conjuntos, andando aí, que é as ações tanto da Vila Progresso e tanto do Morro José Menino. Obrigadão, tá, meu irmão? Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. A gente está aqui mais uma vez falando um pouco sobre regularização fundiária, mas antes de terminar, deixar aqui um abraço para o Giba. Alô, Giba! Forte abraço para o Giba, para a Elaine e o Lito lá do Morro do Pacheco, para a Dona Noélia, Simval, Valdir, lá da padaria Ponto Chique, Dona Conceiçãozinha, lá da Vila Progresso, o Bitonho, também sempre assistindo a gente, assistindo o nosso programa, o Denis, o Santiago, o Luquinhas. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Até a próxima!